Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula dos componentes aí dos itinerários, aprofundamentos, né? Vamos lá para a tela para já iniciar aí o processo dessa atividade. Tá lá, ó, dados da população brasileira, atividade 2, desenvolvimento 2. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento que faz parte dessa atividade é o hashtag Quem Divide Multiplica. Da unidade curricular número 1, números também importam. E o componente é o componente curricular número 3, demografia, investigação das populações humanas. Então nós vamos dar sequência aí ao desenvolvimento, né? Nós fizemos aí na última aula o desenvolvimento 1 e agora nós vamos para o desenvolvimento 2. Antes nós vamos ver aí as habilidades dos eixos estruturantes, quais são? Põe aí na tela por gentileza. Tá aí, lembrando que o eixo estruturante é a investigação científica, né? E as habilidades são as habilidades de conhecimentos gerais 01, 02, 03, 06 e habilidade 12. Né? Lembrando que a descrição dessas habilidades estão lá no material de apoio ao planejamento, né, e práticas de aprofundamento, né, o mapa do hashtag Quem Divide Multiplica. Vamos lá para a próxima tela, que aí temos aí as habilidades do currículo paulista e objetivo. Nós temos aí as habilidades das ciências humanas, sociais e aplicadas, 205, 402 e 404. E o objetivo é apresentar inúmeras classificações da população brasileira através de suas características étnicas, como raça, língua materna, sociais, que é o estado civil, estado marital e nível de escolaridade, e econômicas, renda, ocupação, entre outras. E nós vamos aí dar uma sequência aí para um vídeo, né, que vai ser apresentado para vocês aí da ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, né, o IBGE explica. Daqui a pouco nós retornamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O assunto agora é o objetivo número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Para atingir esse objetivo, é preciso tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O deslocamento da população das áreas rurais para as zonas urbanas é um fenômeno global que vai continuar crescendo nas próximas décadas. Em 2015, quase 4 bilhões de pessoas, 54% da população mundial, vivia em cidades. Em 2030, esse número chegará a 5 bilhões, 60% da população. Por isso, os problemas de transporte, habitação, poluição e resíduos precisam ser combatidos imediatamente com um planejamento urbano mais eficiente e a colaboração de todos os setores da sociedade. Em maio de 2017, havia 149 países desenvolvendo políticas nacionais de planejamento urbano. No Brasil, o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole são leis que já prevêem a participação da comunidade na definição dos planos de gestão das cidades. Com o crescimento desordenado das cidades para acomodar novos habitantes e a falta de políticas de habitação e de uso da terra, o número de pessoas em habitações e assentamentos precários cresceu de 792 milhões no ano 2000 para cerca de 880 milhões em 2014. Uma cidade sem planejamento fica mais vulnerável a desastres naturais. Uma gestão deficiente dos resíduos sólidos aumenta o risco de inundações e das doenças causadas pela contaminação da água. Em 2013, 65% da população urbana de 101 países contava com um serviço municipal de coleta de lixo. O que também provoca doenças é a poluição do ar, responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos. Em 2014, 9 entre 10 pessoas nas cidades respiravam ar acima do nível de poluição aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Grande parte da poluição vem dos meios de transporte, que também são responsáveis por 1/4 das emissões globais de gases do efeito estufa. Para que o transporte urbano permita o acesso da população aos bens, serviços, mercados e trabalhos de forma sustentável, é necessário evitar, mudar e melhorar. Ou seja, evitar viagens longas e desnecessárias com um melhor planejamento dos serviços de transporte, mudar para meios de transporte mais amigáveis ao meio ambiente, como bicicletas e transportes públicos,
e melhorar a eficiência energética dos transportes, utilizando fontes de energia alternativas. Uma meta fundamental do ODS 11 é, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em especial para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Também é preciso ampliar os investimentos públicos e privados na preservação do patrimônio natural e cultural das cidades, para que todas as gerações possam sempre compartilhar essa riqueza incalculável. Vamos transformar nossas cidades em lugares mais humanos e sustentáveis. Confira os outros 16 objetivos no nosso canal. E se você gostou, curta e compartilhe. Ajude o IBGE a disseminar informação pelo Brasil. Até a próxima! Bom, isso aí, né? Na aula anterior a gente já tinha visto, né? Um vídeo sobre cidades sustentáveis, né? E colocamos aí um outro vídeo também falando sobre cidades e comunidades sustentáveis, mas, né, com as características aí da ODS 11, né? Lembrando que algumas ODS, né, que são aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, né, fazem parte também dos aprofundamentos do novo ensino médio. Um deles é esse aí, o ODS 11, tá certo? E é interessante falar de cidades sustentáveis porque precisa, né, pensar nisso, né, a transferência aí de vários materiais aí para reciclagem, como resíduos sólidos, que cada vez mais aumentam aí nas grandes cidades, os grandes centros são afetados nisso, consequentemente a população também é afetada, né? Então toda essa relação aí ela tem que ser planejada e organizada, né? Então, vários países, né, várias nações aí já, né, praticam, né, essas ações, né, mas ainda são pouco em relação a todo o contingente aí populacional do planeta. Beleza? Hoje nós vamos ver aí as questões da hierarquia urbana no Brasil, né, e também a questão aí da população e a distribuição em suas metrópoles. Então nós vamos começar aí vendo a hierarquia urbana, como era vista até o início aí do século XXI aqui no Brasil. Então eu fiz aí um esquema, né, que são na realidade dois esquemas aí, né, que foram muito utilizados aí até o início aí desse século, que é o esquema clássico e o esquema atual. Então no lado esquerdo nós temos aí pela hierarquia urbana, que era trabalhada nesse período, né, até mais ou menos 2006, 2007, nós temos aí o esquema clássico, na qual nós temos a metrópole nacional como a principal, né, e como diz, né, o nome, né, hierarquia. Então havia uma hierarquia na qual vinha uma metrópole regional e depois um centro regional, uma cidade local e uma vila. Então era dessa maneira que se observava aí as cidades aqui no Brasil. Então tendo a principal cidade sendo a metrópole nacional, né, por exemplo, São Paulo, né, e as outras, né, consideradas aí metrópole regional, né. Nós temos metrópole nacional como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo, né, que são as principais metrópoles nacionais, né, naquela época. E aí faz a sequência hierárquica aí de metrópole regional, né, logo em seguida centro regional, cidade local e vila. Com o passar do tempo, né, se colocou aí, né, uma maior abrangência da metrópole nacional, né, interligado com as outras cidades de menor porte, né? Então nós temos aí uma ligação geral, né, no esquema atual da metrópole nacional, né, com a metrópole regional, o centro regional, a cidade local e a vila, né? Então isso aí faz aí uma interligação entre as cidades, né, de maior porte, né, com maior infraestrutura, com cidades aí com um menos potencial, né? Pelas definições aí do IBGE, né, com os estudos feitos a partir de 2008, algumas características aí se transformaram. E é o que a gente vai ver aí a partir dos próximos slides. Então nós vamos ver aqui, né, o que se considera aí a questão aí, né, do desenvolvimento, né, das características desta hierarquia urbana, né, segundo aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pode colocar aí na tela por gentileza, tá lá, ó. A hierarquia urbana do Brasil é definida aí pelo IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que identifica e classifica com os seguintes critérios: a função de gestão do território, níveis de centralidade do Poder Executivo e do Judiciário no nível federal, centralidade empresarial,
presença de diferentes equipamentos e serviços. Então nós temos essas características aí, né, para formar, né, o que se fala aí dessa questão da hierarquia urbana. Então a questão da função aí da gestão do território, né, na verdade é uma intervenção, né, uma funcionalidade na qual as cidades, né, elas envolvem outras cidades, né? Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela faz uma conurbação com mais de 38 municípios, né, no seu entorno, né? Então, se transforma em uma grande São Paulo, então a importância, né, e, logicamente, né, é uma referência para esses municípios, não só aqui da cidade de São Paulo, no seu entorno, como também de outras cidades mais afastadas, né, do grande centro aqui da cidade de São Paulo, como também de outros estados, né? Então, por isso que há uma consideração, né, diferencial com a cidade de São Paulo em relação até Rio de Janeiro e Brasília, né, que até um tempo atrás elas eram consideradas, né, cidades aí muito parecidas, né? Então metrópole nacional, identificando essas três cidades aí. Na questão aí de nível de centralidade do poder executivo e do judiciário, né, tem a questão do nível federal, né, que é aí sim Brasília, né, mas também há influência de outras cidades principais, como também é o caso de São Paulo. Tem a questão econômica, né, o poderio empresarial, né, das cidades, né, isso aí também é contado pelo IBGE, e a questão aí de equipamentos e serviços é o que nós temos na cidade, né, que os equipamentos aí como hospitais, escolas e outros serviços que são prestados para a comunidade. Então, todas essas quatro características aí principais e outras características aí como subdivisões fazem com que cidades tenham maior importância e maior influência, por isso que fala de regiões de influências, né, em arranjos populacionais, tem que deixar bem claro isso, nessa relação com a hierarquia urbana aqui no Brasil, tá certo? Então são as principais características. E aí nós temos aí as hierarquias dos centros urbanos. Pode colocar aí na tela, tá lá, ó, as cidades foram classificadas em 5 grandes níveis, e aí foram subdivididos em 2 ou 3 subníveis. Aí nós temos as metrópoles, que são 15 centros urbanos, né, existentes aqui no Brasil, né, que tem aí uma influência direta, seja de uma ou mais metrópoles simultaneamente. Então a região de influências, né, dessas centralidades é ampla e cobre toda a extensão territorial do Brasil, com áreas de sobreposição em determinados contatos. Então as metrópoles se subdividem em 3 níveis. Então deixar claro aí que as consideradas metrópoles, elas têm aí, né, uma inferência nas outras cidades também muito forte. Por isso que ela fala aí, né, dessa influência que elas fazem nessas cidades aí, né? Então nós temos aí mais de 6.500 municípios aqui no Brasil, né? E essas 15 cidades, de alguma maneira, elas tendem a influenciar, né, todas essas cidades do Brasil. E aí a gente vai ver os níveis, né, os 3 subníveis que nós temos dessas 15 metrópoles. A começar pelo item A, que ele fala lá da grande metrópole nacional, São Paulo. Né? São Paulo hoje é considerada a única grande metrópole nacional do Brasil. Tá? Ele é o maior conjunto urbano do país, né, com mais de 21 milhões e meio de habitantes, né, segundo o último REGIC, né, que é esse estudo aí de região de influências, né, geográficas aqui no Brasil, foi em 2018, e alocado aí no primeiro nível da gestão territorial. Então nós temos a cidade de São Paulo, tá? Nós estamos falando de cidades, tá? Nós não estamos falando de estados. A cidade de São Paulo é considerada aí a grande metrópole nacional, porque de todas é o que mais influencia naqueles 4 tópicos que a gente colocou aí, que caracterizam aí a REGIC de 2018, tá certo? Que foi a última, né, últimos dados, né, a última pesquisa feita aí pelo IBGE sobre essa questão aí da hierarquia dos centros urbanos. No item B aparecem também outras metrópoles nacionais, que é Rio de Janeiro e Brasília. Tem população aí em torno de 12,7 milhões para o Rio de Janeiro e 3,9 milhões para Brasília, né? E estão no primeiro nível da gestão territorial. Então, juntamente com São Paulo, constitui o foco para centros localizados em todo o Brasil. Tá? Só lembrando que a diferença de São Paulo
para Brasília e Rio de Janeiro, é que São Paulo é considerada a grande metrópole nacional. O que destaca dessas duas, né, que aí vem a separação, né, como era feito anteriormente, e agora nós temos aí grande metrópole nacional, e aí Rio de Janeiro e Brasília como sendo aí metrópole nacional. E aí nós temos as metrópoles, que também têm as suas influências, né, dentro aí do nosso país. Então tá lá, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, né, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Campinas, olha que interessante, Florianópolis, com população que varia aí de 1 milhão, no caso aí Florianópolis, que é a menor dessas 12, né, e 5,2 milhões para Belo Horizonte, que é o que tem o maior contingente populacional das metrópoles. E aí constitui aí o segundo nível da gestão territorial. Então é interessante aí retratar, né, a cidade de Campinas, né, de todas essas cidades aí que são capitais, né, aí a gente coloca aí a cidade de Campinas e veja a importância da cidade de Campinas, né, sendo aí uma cidade de São Paulo, né, para a sua região e para o entorno aí dos outros municípios, né, fazendo parte aí e considerada aí uma metrópole brasileira. Vamos lá para a próxima, que é a capital regional. Então nós temos lá a capital regional, que são centros urbanos aí com alta concentração de atividades de gestão, né, mas com alcance menor em termos aí das regiões de influência das metrópoles, como a gente viu lá anteriormente. São 97 cidades classificadas aí como capitais regionais e tem 3 subdivisões. Tem a capital regional A, que é constituída aí por 9 cidades. Interessante colocar aí que nós temos aí Ribeirão Preto, por exemplo, né? E nós temos lá na capital regional B, que reúne aí 24 cidades, né? Temos lá capitais como Palmas, né, que é a capital de Tocantins, e Porto Velho, que é a capital de Rondônia, né? E aí nós temos cidades aí também de São Paulo, aí São José dos Campos também, como sendo capital regional B. Na capital regional C, possui aí 64 cidades aí, né? Dando aí também com capitais como Boa Vista, né, capital de Roraima, Rio Branco, capital do Acre, e o Macapá, que é capital do Amapá, né? E essas cidades aí no menor contingente populacional em relação a outras capitais regionais. Então são considerados aí centros urbanos, né, que tem lá, né, uma relativa influência nos municípios em torno deles, tá? Inclusive a gente viu que tem municípios aí, o caso de São José dos Campos, que aparece aí como capital regional B, e Ribeirão Preto, aqui em São Paulo também, como sendo capital regional A, com uma grande influência, porque elas têm influências nos municípios no seu entorno, tá? É importante retratar isso aí. No item 3, nós vamos ter aí os centros subregionais, tá? E aí eles integram, na realidade, 352 centros com atividades de gestão menos complexas. Então elas têm uma área bem reduzida aí de atuação, os seus relacionamentos com centros externos, a sua própria rede dão-se em geral apenas com as 3 metrópoles nacionais, com a presença mais adensada nas áreas de maior ocupação do Nordeste e do Centro-Sul, e mais esparsa aí em regiões aí do Norte e do Centro-Oeste. E aí nós temos lá no A, Centro Subregional, que é composto aí por 96 cidades presentes em maior número nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, com média populacional de 120 mil habitantes, e o Centro Subregional B, formado aí por 256 cidades, com grande participação das regiões Sudeste e Nordeste, e apresenta a média nacional de 70 mil habitantes, tendo maior no Sudeste 85 mil e menor no Sul 55 mil habitantes. Então estamos aí o item 3, que é essas regiões aí que nós chamamos de centros subregionais, que não têm influência nacional, né? Não tem influência no estado, mas tem influência nos municípios próximos, né? Diferente aí, por exemplo, das capitais regionais, que têm influência aí no estado, né, com maior abrangência do que essas aí do centro subregional. Agora nós vamos ver aqui o centro de zona. Então ele é formado aí por 398 cidades que tem o menor porte, com atuação restrita à sua área imediata, ou seja, no seu entorno. Então tem o centro de zona A,
formado aí por 147 cidades, com cerca de 40 mil pessoas. A mais populosa é na região norte, com média de 60 mil habitantes, e a menos populosa, né, no centro-oeste e na região sul, em torno aí de 30 mil pessoas. Temos aí o centro de zona B, com 251 cidades, com média inferior a 25 mil habitantes, né, dados de 2018. Os centros de zona B são mais numerosos na região nordeste, onde localizam-se 100 das 251 cidades nesta classificação. E para finalizar essa hierarquia, nós temos o centro local, que são aí as demais 4.037 cidades do Brasil, cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus habitantes, e tem população dominantemente inferior a 12.500 habitantes. Entenderam? Então é isso aí, é a divisão, né, regional que nós temos aqui, né, que foi implantada pelo IBGE. Eu vou trazer os mapas agora para vocês verem, né, o porquê dessa questão dessa hierarquia urbana, né, e como as regiões são influenciadas, né, dependendo da sua cidade. A começar aí pela total, né, região urbana do Brasil. A rede urbana do Brasil estava lá. Então, as linhas aí, elas vão mostrando pelas cores, né? Por exemplo, o vermelho, na qual aparecem aí as grandes metrópoles nacionais e as outras metrópoles. Vejam a influência que elas têm em todo o Brasil, né? E dependendo do porte da metrópole, nas suas regiões aí, no seu próprio estado, né? A capital regional A, né, tendo a sua influência bem menor, né? Já em cidades menores, portes, né? E, logicamente, aí as capitais regionais B, né? Nós temos aí também a capital regional C, então vejam, essas linhas que estão aí traçadas é onde são os pontos de influência de cada município do Brasil, né? Por isso aí, essa hierarquia dos centros urbanos aí, desde a grande metrópole nacional, que é o caso de São Paulo, que abrange todo o Brasil, né? E até fora, né, com a sua influência, e as outras aí de menor porte, como aí os centros, né, que são os centros aí de zona A e zona B, que influenciam aí somente dentro do seu município e sua própria população. Entendeu? Então, essa rede urbana do Brasil, pode voltar aqui, isso. Essa rede urbana do Brasil, ele mostra aí uma referência e é a última pesquisa, né, feita aí pelo IBGE, que é de 2018. Agora eu vou mostrar para vocês alguns arranjos populacionais, né, em alguns pontos principais do Brasil, a começar aí por São Paulo, que é a grande metrópole nacional. Então vejam a abrangência que essa cidade aí, ela tem, né, no nosso país, né? Quando a gente vê uma imagem mais ampla, né, a gente vê as linhas menores lá, né? Porque quando eu falo em todo o território brasileiro e mostro o mapa anterior, não dá para captar essas linhas que aparecem aí. Mas vejam como essas linhas aí, elas vão indo para todo o Brasil, aquelas linhas mais finas, tá? Então, a principal região de influência, ou seja, é a cidade que tem a principal região de influência no Brasil. Já podemos ir para a próxima, né? Nem precisa passar para mim, que a gente vai ver Brasília, que é uma metrópole nacional, diferentemente de São Paulo, que é uma grande metrópole nacional. Mas mesmo assim ela também tem uma influência importante no Brasil, né? Abrangendo vários municípios brasileiros, mas com uma pequena, assim, uma menor influência da cidade de São Paulo. Então a gente vê lá a Brasília em destaque, né, como metrópole nacional, e aí a gente vê, né, para onde que elas têm aí as suas influências. A próxima que eu trouxe para vocês aqui é a metrópole nacional do Rio de Janeiro, né? Então ela tem as mesmas características de metrópole nacional que Brasília, né? Estamos aí vendo as suas regiões de influências, né? As linhas mais finas, elas também vão se destacando aí para fora, né? Até da região sudeste. Ela tem influência também, considerando Brasília, São Paulo e Rio, tem influência no Brasil todo. Mas, né, lembrando, Rio de Janeiro e Brasília têm uma influência menor do que São Paulo pelas características da pesquisa feita aí do IBGE pelo último REGIC, tá certo? Então, sempre lembrando isso, né? São dados aí de 2018. Pode ser que, né, daqui a alguns anos eles façam aí uma nova abordagem e modifiquem, né? E como a gente viu Campinas, por exemplo, que hoje se transformou aí numa metrópole nacional. E é importante a gente destacar isso aí.
Tá certo, galera? Olha, ó. Agora nós vamos aí para orientações para o aluno, né? Depois dessa aula aí de hierarquia urbana, que faz parte aí do contexto aí da demografia, né? Que é o que vocês estão estudando neste componente que faz parte do aprofundamento. Aí vocês podem fazer um preparo de um seminário, tá certo? Olha, organize junto aos estudantes, é o caso do professor, né? A estrutura do seminário divididos em grupos. Aproveite aí para estipular o tempo para a preparação, pesquisa e apresentação. Oriente como devem ser feitos os roteiros do seminário e sua apresentação. O estudante pode usar cartolina, data show, entre outros recursos de apresentação disponíveis. É importante que você, professor, faça a leitura do roteiro, indicando possíveis alterações. Coloquei a imagem da região de influências das cidades, né, o REGIC de 2018, que foi o último lançado pelo IBGE. Tem um link aí para o professor e o aluno acessar. Então, é uma grande orientação, porque além daquelas imagens que eu mostrei para vocês, tem outras imagens. Certo, galera? Certo, professores? É isso aí. Então não esqueçam de avaliar essa aula, né? A gente sempre coloca aí para vocês, né, o QR Code e o link para vocês estarem avaliando. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Nós vamos ter na próxima aula o desenvolvimento 3 da atividade 2, dando sequência a esse componente. Um forte abraço a todos e até a próxima.